E lá vem a pergunta sobre a lei do levirato. A lei do levirato você vai encontrar em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Anota aí, eu não vou ler porque é muita coisa hoje. Deuteronômio 25, 5 e 6. O levirato não era uma coisa apenas dos judeus. Na Antiguidade, no Oriente Próximo, outros povos também tinham leis semelhantes. E você vai entender o porquê. Quando uma mulher era casada e não tinha filho, e morria o seu marido, o seu cunhado, o irmão mais velho, né, o mais velho mais próximo do que morreu, deveria tomá-la como esposa e suscitar a descendência do irmão. E o primogênito que nascesse, levaria o nome e a herança do seu irmão morrido. Essa lei tinha uma lógica. Nós estamos falando de uma antiguidade onde os povos eram formados por clãs, famílias e clãs, que formavam tribos e formavam um povo. Não tinha ideia de nação, constituição, nem de território. Eu mato o cara e fico com aquela terra, depois ele me mata e fica com a minha. Tudo estava muito em formação, né? E o homem tinha um papel muito importante nisso. Ter um filho homem era você ter mais alguém dentro do seu clã e da sua família que pudesse ser força de trabalho para extrair da terra o sustento, que pudesse ser prosseguimento da sua descendência, que pudesse ser força de guerra, porque ali era a lei do mais forte. Quem chega com capacidade porque tem força. E era também cuidado, porque a viúva era um dos vulneráveis que os judeus tinham como alvo da misericórdia. Você vai ver no Antigo Testamento que cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre era uma das coisas que o judeu deveria fazer. Você foi estrangeiro no Egito, sabe como é que é difícil? Cuida dele. Você já foi peregrino e foi pobre, sabe como é que é difícil? Quando você colher a espiga e cair, não colha, deixa para o pobre colher. Aí tem a lei do jubileu, tem o perdão das dívidas, o dia do perdão. Não pode ter pobre entre vocês. Tinha a lei do órfão, que ele não tem pai, não tem quem cuida. E a da mulher que era viúva, que não tem marido, e alguém tem que cuidar dela. Aliás, Tiago vai dizer, depois de Cristo, que a verdadeira religião era cuidar do órfão e da viúva e do necessitado. Trazendo uma imagem do Antigo Testamento, da época do povo de Israel. Então, veja que a lei do levirato era, cuide dela, continue procriando, garanta a vida do seu clã e da sua família, garanta o trabalho, força de trabalho, garanta força de guerra e nos ajude a continuar sendo um povo. Então havia toda uma lógica dentro dessa fala de Moisés, dentro da lei, que dizia respeito a isso aqui, ó. Para ser povo temos que ter gente, para ter gente tem que ter descendência, não pode deixar, tem que procriar, tem que cuidar da terra, tem que guerrear para se manter vivo e tem que crescer para a gente ser povo. E no caso do povo judeu, é desse povo que nasce Jesus. Então havia uma necessidade terrena mesmo, isso aqui, ó, carne e osso, nossa vida pé no chão. A lei aqui contempla um princípio de sobrevivência, de subsistência na terra. Isso aqui é bem terreno mesmo, bem daqui. Os saduceus chegam para Jesus com essa pergunta sobre a lei do levirato. E vem com uma historinha, bom, pode até ser que acontecesse, mas bem esdrúxula, bem esquisita, bem maluca. Ô Jesus, estamos aqui, o povo aqui andando aqui no pátio, né? E o povo já devia estar tudo assim, né? Os saduceus não eram muito populares, né? Para o povo. Mas vieram com a pergunta, escuta, eu queria te perguntar um negócio, uma dúvida que nós temos sobre a lei de Moisés. Orelhas, debate, opa, afasta, briga. É assim, que nem na escola, afasta que eles vão brigar. E aí os saduceus, então, sabe a lei do levirato? O cara morre e não fez filho. Não sei se ele não fez porque ele não quis, se ele não fez porque não deu certo, mas não tem filho. O irmão mais velho, mais próximo, casa, não é? Então, a mulher casou, o cabra morreu, não teve filho.
O irmão mais próximo cumpriu a lei, casou com ela, não teve filho. O terceiro olhou, tem que cumprir a lei, casou com ela, não teve filho. Mas essa mulher aqui, já tinha enterrado 3, enterrou 4, enterrou. Eu fico imaginando o sexto vendo o quinto. Ele não vai morrer, eu não vou casar com essa. É só uma historinha, isso não aconteceu de verdade. Mas você imagina que história esdrúxula. Imagina o sétimo, né? Morreu o sexto, ele... Tchau, pai. Não, imagina o avô, né? Mas que raio de mulher que vocês foram me arrumar para minha família? Era para prosseguir a descendência, ela já enterrou 6, ela fala, tchau, filho, o sétimo está indo. E aí ele fala, então, os 7 casaram com ela, tiveram filho? Já que você fala que tem ressurreição, a pergunta, quando ressuscitar todo mundo e chegar lá, ela é mulher de quem? É que eu não sou Jesus, né, irmão? Jesus é perfeito. Eu ia pensar, nenhum dos 7, não, de novo não, mano. Se fosse, eu ia falar, não, nenhum dos 7. Fala, chega, ó, isso aqui não encosta, não chega perto. Mas a pergunta era, já que você crê nós temos uma lei, e Moisés disse para fazer, mas essa lei diz para nós que não tem ressurreição. É o que eles queriam dizer para Jesus, porque se houvesse ressurreição, Deus ia ter um problema depois. De quem essa mulher seria esposa? De qual dos 7 irmãos? O saduceu gosta mesmo é de moeda, vocês sabem. E o saduceu é muito isso aqui, ó. É muito isso aqui. Eu encosto, existe. Eu toco, é isso. Opa, no bolso, tá aqui. Eu pago, legal. Eu compro, é meu. É muito... É uma fé que apesar dos ritos e dos sacrifícios, apesar dessa transcendência dos seus ritos, no interior é totalmente materialista. É o que eu estou vendo. Inclusive, eles usaram a própria fé para negociar com os romanos uma situação melhor para eles.